Então, aqui, isomeria, tá? Então, eu vou explicar o que seria a isomeria. E aí, a isomeria, ela se divide em 3 tipos de isomeria. E aí, a gente vai estar estudando cada uma delas, tá? Então, o que seria isomeria? Seriam compostos diferentes, com propriedades físicas diferentes, mas que têm uma coisa em comum, que é a fórmula molecular. Então, aqui eu tenho 2 estruturas do 1-butanol, que o nome correto seria butanol, e do éter etílico, tá? Então, elas têm a mesma fórmula molecular, ó, só que a estrutura delas é diferente. Então, elas vão ter propriedades físicas e propriedades químicas diferentes, tá? Então, iso significa igual. O que tem de igual? Tem a mesma fórmula molecular. A fórmula molecular dos compostos vão ser igual. Só que as estruturas têm que ser diferentes. É isso que significa ser isômeros, tá? Então, ó, compostos isômeros são aqueles que possuem composição idêntica, ou seja, mesma fórmula molecular. Então, todos os isômeros, a gente vai comparar 2 ou mais estruturas. A gente vai comparar essas estruturas e aí a gente vai verificar que essas estruturas, elas têm que ter sempre a mesma fórmula molecular para elas serem isômeras, tá? Mas elas têm que ter alguma coisa diferente na estrutura, tá bom? Então, aqui eu trouxe um exemplo, ó, 3 estruturas, tá? Então, para me saber quais são isômeros, o que eu tenho que fazer? Então, vocês vejam que nós vamos ter estruturas diferentes e eu vou comparar essas estruturas agora. Então, a isomeria é uma comparação que a gente faz entre as estruturas, tá? Então, primeiro passo, elas têm que ter a mesma fórmula molecular. Então, eu vou contar. O que é fórmula molecular? Eu vou contar quantos carbonos, hidrogênios tem nessa estrutura e vou comparar com as outras. Então, vamos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hidrogênios. Então, eu tenho C5H10. Isso aqui é fórmula molecular. Agora, esse aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E esse aqui, 5 carbonos e 10 hidrogênios. Então, eu tenho 3 estruturas que têm a mesma fórmula molecular. É isso que precisa ter para ser isômeros. Mas será que realmente elas são isômeras? Porque a primeira coisa que a gente olha é a fórmula molecular. Mas eu também preciso ver se elas têm estruturas diferentes. Uma das coisas que eu observo para ver se elas têm estruturas diferentes, eu vou numerar essas estruturas e vou dar o nome, tá? Então, quando eu vou numerar, aqui eu tenho hidrocarbonetos, né? Eu numero da extremidade que está mais próxima na dupla. Então, eu vou começar numerado aqui. E aí eu vou ter pente 1-eno, porque a dupla vai ficar no carbono número 1. Na segunda, ó, 1, 2, a dupla está no carbono número 2, se eu começar a contar da esquerda. Da direita, 1, 2, 3, a dupla está no terceiro. Então, eu vou começar a numerar da esquerda para a direita, porque o carbono está mais perto da dupla. E aí, a dupla vai ficar no segundo carbono, pente 2-eno. Então, observem que a primeira para a segunda, elas são diferentes as estruturas. Agora, e a terceira, né? Olha a importância da gente numerar a cadeia. Quando eu chego aqui na terceira, eu vou ter que começar a numerar a cadeia da direita para a esquerda, porque agora a dupla está mais perto da direita. Então, eu vou contar da direita, olha. E aí, aonde que vai ficar a dupla? No segundo carbono. Então, eu vou ter o pente 2-eno. Então,
Da segunda para a terceira estrutura, por mais que olhando parece que elas são estruturas diferentes, mas a hora que eu numero a cadeia, a dupla fica na mesma posição, na posição 2. Então, elas não são diferentes, elas são iguais. Só que elas estão invertidas, os lados dela, tá? Então, quem eu vou falar que são isômeros, compostos isômeros aqui? A primeira e a segunda estrutura, porque elas têm a mesma fórmula molecular, mas elas têm estruturas diferentes. O que tem de diferente? A posição da dupla ligação. Então, uma coisa que eu vou falar para vocês prestarem bastante atenção é numerar a cadeia para ver aonde está a dupla, o grupo funcional, a ramificação, para ter certeza que está em posição diferente. Então, esse é um dos exercícios que a gente faz para ver se os compostos são isômeros. Primeiro achar a fórmula molecular, depois verificar se realmente os compostos são diferentes, tá? Então, a primeira e a segunda estrutura são isômeros porque possuem a mesma fórmula molecular e estruturas diferentes. Então, a isomeria é mais comum nos compostos orgânicos devido à facilidade que o elemento carbono possui para formar cadeias carbônicas com quantidades variáveis de átomos e diferentes formatos. Então, olha, aqui eu formei duas estruturas, então, e eu posso formar mais, eu posso formar uma cadeia ramificada. Então, como os carbonos eles podem se ligar e formar cadeias grandes, eu também posso modificá-los e formar várias estruturas diferentes, o que eu não posso fazer com tanta facilidade nos compostos inorgânicos, tá? Quanto maior o número de átomos na cadeia, maior as possibilidades da gente formar vários compostos isômeros. Então, um dos exercícios que vai aparecer, que geralmente aparece nos livros, nas apostilas, a gente recebe uma fórmula ou uma fórmula molecular ou um nome e a gente tem que, a partir dessa estrutura inicial, montar outros isômeros. Nesse aqui, que a gente chama de isomeria plana, é meio que por tentativa, não tem uma fórmula para me descobrir quantas estruturas diferentes eu consigo montar com esse aqui. Então, a gente tem que ir meio por tentativa. Aqui eu tenho ligação simples, ó. Então, só com ligação simples, será que outra maneira eu consigo montar essa estrutura, desde que tenha 5 carbonos, 12 hidrogênios, ou seja, a mesma fórmula molecular, mas de uma maneira diferente. Então, geralmente eu começo assim, se tem um grupo funcional, eu vou mudando a posição do grupo funcional, como aqui mudou a posição da dupla, né? Mas aqui não tem nem dupla e nem grupo funcional. Mas eu consigo tirar um carbono daqui da ponta e fazer ele virar uma ramificação, assim. Eu já vou ter 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, mas essa estrutura 2 é diferente da estrutura 1. Tá? E aí, será que eu consigo mudar essa ramificação de lugar? Porque eu coloquei ramificação, agora eu posso mudar ela de lugar. Só que ela tá, carbono 1, carbono 2. Ela tá no segundo carbono aqui. Se eu mudar ela para cá, então, se eu começar a numerar daqui, aqui é o carbono 1, aqui é o carbono 2, tá? Então, o metil ficou no carbono 2. Se eu voltar e colocar esse metil aqui, opa, peraí, não é isso que eu quero. Colocar esse metil aqui, eu vou começar a contar da direita, e aí vai ficar 1, 2, também vai ficar no carbono número 2, ou seja, vai dar a mesma coisa. Então, não dá para me mudar de lugar, né? Se não dá para me mudar de lugar, o que eu posso fazer aqui ainda? A ramificação, ela só existe nos carbonos do meio, tá? Então, eu consigo pegar esse carbono que está aqui e fazer outra ramificação com ele, assim.
Porque, olha, eu não posso colocar ramificação no primeiro e no último, mas eu posso colocar duas ramificações no carbono do meio. Agora, aqui não tem como eu mudar as ramificações de lugar, não tem como eu fazer mais nada. Então, só com essa estrutura aqui, ó, C5H12, eu consegui montar 3 estruturas diferentes. E quanto mais carbonos eu tiver aqui, mais estruturas diferentes eu vou conseguir montar. E se eu tiver a dupla, mais ainda, porque eu posso ter uma dupla, aí eu posso mudar a dupla de lugar, depois eu posso colocar ramificação com a dupla no primeiro, colocar ramificação com a dupla no segundo, com a dupla no terceiro. Então vai ter mais possibilidades ainda, tá? É meio complicado esse exercício, ainda bem que quando aparece ele, geralmente são estruturas pequenas, que a gente tem que montar poucas estruturas, eles não dão cadeias muito grandes, né? E é mais difícil aparecer. Mas é legal a gente saber como que a gente monta, como que a gente faz esses isômeros, se tiver algum exercício pedindo para a gente montar, tá bom? Sendo assim, para sabermos se alguma substância é isômera de outra, basta verificar se são diferentes e se possuem a mesma fórmula molecular, tá? Então aqui, será que esses dois compostos são isômeros? Então, o que eu tenho que fazer? Fórmula molecular. Então, olha, contei quantos carbonos tem, quantos hidrogênios e oxigênios, C4H8O. Aqui também, C4H8O. Então, tem a mesma fórmula molecular, ó. Só que esse aqui, o C dupla O entre dois carbonos é uma cetona e o C dupla OH na ponta é um aldeído. Então, eles são estruturas diferentes, mas tem a mesma fórmula molecular. Então, o primeiro passo é ver a fórmula molecular. Tem que ser igual, ó, mesma fórmula molecular. O segundo é verificar se realmente a estrutura tem alguma diferença, tá bom? Então, se eles são compostos diferentes, mas eles têm a mesma fórmula molecular, eles vão ser, eu vou classificá-lo, falar que os dois são isômeros, tá? A isomeria, ela pode ser classificada de duas maneiras. A isomeria constitucional ou plana, que é o que a gente vai ver agora, e a estereoisomeria ou isomeria espacial, tá? A isomeria plana, ela vai ser classificada em isomeria de função, de posição, de compensação e de cadeia. A isomeria espacial, que a gente tem que olhar tridimensionalmente para a cadeia, a gente vai classificar ela em geométrica ou em óptica, que a gente vai ver nas próximas aulas, tá bom?